Agora, mas normalmente essas empresas privadas são usadas em missões externas nas quais os estados não querem se envolver diretamente. Mas no caso da guerra na Ucrânia, o grupo Wagner foi utilizado numa guerra onde o Estado russo está diretamente envolvido. O Putin, de alguma maneira, se arrependeu dessa opção. Hoje está circulando entre os meios de comunicação norte-americanos um artigo de um dos maiores jornalistas da história, o Seymour Hersh, em que ele diz que o Putin colocou o grupo Wagner na batalha de Bakhmut, na qual o grupo Wagner saiu vitorioso. Depois de meses de batalha, a Ucrânia perdeu Bakhmut, que é na cabeceira da entrada do Donbas, mas que o Putin colocou não apenas porque achava que o grupo Wagner poderia ser bem sucedido, mas para destroçar as forças do grupo Wagner e permitir o seu reenquadramento nas Forças Armadas. Quer dizer, essa é uma novidade, portanto, o grupo Wagner está envolvido numa guerra que é assumida pelo Estado russo. O Putin se arrependeu disso depois? Excelente a sua pergunta, Breno, porque eu acho que essa crise com o Grupo Wagner, ela revela muito mais questões da estratégia militar da Rússia, erros, problemas, do que questões de ordem interna. Eu acho que se ele se arrependeu, eu não sei exatamente, mas eu acho que usar um grupo mercenário, né, que atua sob a lógica mercenária, a lógica de uma empresa privada, numa guerra nas fronteiras da Rússia, com toda a repercussão que tem a guerra da Ucrânia para o povo russo, uma guerra que notadamente tem um inimigo muito forte, que existe uma aliança militar empenhada em derrotar seu país, colocar um grupo desse em batalhas tão importantes como Bakhmut, agindo ali dentro do seu território, eles estavam em Rostov, era uma decisão muito arriscada e que podia dar problema a qualquer momento, como deu, né? Como deu problema. Então, eu acho que isso revela, se o Putin se arrependeu, revela que ele encarou como erro, porque eu acho que a guerra da Ucrânia não é a guerra na Síria, né? Onde a Rússia tem interesses, tem lá o porto, a base naval de Tartus, ou que tem questões, se esteve mesmo na Venezuela, que tem questões ali próximas ao governo venezuelano, né? A gente está falando de uma guerra que é nas fronteiras da Rússia, quase que existencial. Muitos analistas falam isso, é uma guerra existencial, porque se a Rússia perde a guerra na Ucrânia, vai demonstrar uma fraqueza muito forte, pode reorientar uma mudança para uma mudança política muito forte dentro da Rússia, portanto, de uma virada na sua estratégia de projeção geopolítica muito forte, que causa um desequilíbrio de poder naquela região, que chega até a China, que chega aos indianos, que chega aos chineses. Então, eu acho que colocar esse grupo, dar tamanha importância para esse grupo nesse tipo de conflito, foi um erro da estratégia da Rússia. E aí, bom, se essa crise tivesse acontecido antes da batalha mais importante dessa guerra, que é a Batalha de Bakhmut, que começa em agosto e só termina em maio, a situação poderia ter tido até outro desdobramento, poderia ter causado, de fato, uma desestabilização política na Rússia. O que a gente viu, se ele se arrependeu, é porque acho que foi em 10 de junho, o Sergei Shoigu fez um anúncio de que o Grupo Wagner, os combatentes do Grupo Wagner deveriam assinar contratos com o Ministério da Defesa da Rússia, e foi apoiado pelo Putin, né? Então, parece que o Putin disse assim, olha, muito bem, muito obrigado pelos serviços prestados, e agora não queremos mais, agora vocês se juntem ao nosso exército regular e vamos lutar de outra forma, porque é realmente uma decisão arriscada, né? Então, eu acho que até eles se sentiram, digamos, descartados, mas deixando claro, é um grupo que atua sob a lógica mercenária, sobre a lógica de uma empresa privada, e poderia causar problemas. Não é mesmo? Ele, Prigogine, é o dono da empresa, ele não é o chefe de combate. Sim, exatamente. Quando ele sentiu que seria descartado, ou que o seu grupo seria reestruturado e seria muito mais atrelado ao Ministério da Defesa da Rússia, estaria sob o comando do Ministério da Defesa, porque eles agiam com autonomia. É preciso deixar claro isso. Eles agiam com autonomia, eles não recebiam ordens
do Ministério da Defesa da Rússia. Eles tinham autonomia. Inclusive, um pouco antes deles declararem a vitória de Bakhmut, ele também fez um vídeo falando que estava faltando munição. Assim, essa lógica, é realmente uma lógica de uma empresa privada, né? Está faltando munição, não estamos falando aqui de um exército que está agindo sob o auspício de um interesse nacional. E aí a gente pega essa lógica e coloca numa guerra, de dimensão da guerra na Ucrânia, todas as questões que envolvem o inimigo do outro lado, as questões de território, todas as questões sensíveis para o povo russo, e aí é uma decisão arriscada. E aí, realmente, parece que ele se arrependeu, viu que eles prestaram os serviços que precisavam ser prestados, está tudo muito bem, está tudo muito bom, então vamos mudar agora a lógica aqui. E se a gente for ver, né, agora, passado alguns dias, foi uma decisão acertada, né? Acho que o Putin, ele sai, de certa forma, além de passar de que é um líder moderado, porque não assassinou o Prigozhin, ele mostra que conseguiu desmantelar uma crise muito rapidamente, né? Sem criar problemas para a sua popularidade. Então, eu acho que, assim, ao fim e ao cabo, que a gente pode, quando a gente analisa essa crise, eu acho que ela leva mais a entender a estratégia militar da Rússia do que as questões de ordem interna.